Bom dia a todos, obrigado pela apresentação, obrigado CNA pelo evento. Eu me chamo Boaz, eu sou o chefe da missão econômica, que é o braço comercial do consulado, da embaixada aqui no Brasil. E eu sempre começando com um pedido de desculpa, porque cheguei ao Brasil faz mais ou menos um ano, então o nível do meu português é ok, razoável, mas não é ótima e com certeza eu vou ter erros na minha palestra, então desculpa. Vou falar sobre três temas hoje. O primeiro é sobre Israel de uma forma mais geral, alguns minutos só para que todos nos vamos ter na mesma página. O segundo é sobre os elementos do mercado de água de Israel. E depois sobre tecnologia de irrigação, que acho pode ser relevante também aqui no Brasil. Então, eu sempre começando com esta pergunta, o que todos estes têm em comum? E vou voltar para esse slide um pouco mais tarde. Acho que vocês já conhecem algumas fotos daqui. Pouco sobre Israel, um país bem jovem, 67 anos de idade, mas a história dos povos judeus é bem mais antiga. Pequeno, 8 milhões de pessoas, e o tamanho é menor do estado do Sergipe, então bem pequeno. Está crescendo bastante, hoje o PIB per capita é mais ou menos 37 mil dólares. Eu acho muito bonito, numa passagem de 2 horas você pode ver montanhas com neve, praias, deserto, vale a pena visitar. E bem agitado, 1% das notícias mundiais são sobre Israel. Às vezes são positivas, às vezes pouco menos, eu vou tentar focar nas positivas hoje. E alguma coisa interessante sobre Israel é que Israel não tem recursos naturais, nada. Não tem água, não tem ouro, não tem petróleo, não tem nada. A terra dizendo que é santa, mas embaixo, infelizmente, pouco menos. Mas, graças a Deus, temos em Israel 2 outros recursos que eu acho super importante. O primeiro é uma cultura muito curiosa. O nível da universidade em Israel, o nível da qualidade das instituições, a infraestrutura científica é muito alta e por isso hoje Israel é primeiro, segundo, terceiro no mundo na área de inovação tecnológica, em todos os setores. E o segundo recurso é DNA de empreendedor, tem várias características do povo israelense. O governo também investe muito na área de P&D e por isso Israel hoje é um centro de investimentos, centro de busca de tecnologia. E Tel Aviv hoje é o segundo maior centro no mundo para tecnologia, P&D e empreendedorismo, só segundo para o Silicon Valley. Este livro se chama Nação Empreendedora, está tentando explicar este fenômeno de empreendedorismo em Israel. E esta estatística é super interessante, temos mais ou menos 1.000 startups ou 1.000 novas empresas de tecnologia por ano, que significa mais ou menos uma a cada 8 horas. Então, só hoje já temos 2 ou 3, depende do horário em Israel. E acho que até agora vocês já sabem a resposta da pergunta que eu perguntei no começo. Todos esses e muito mais são inovações de Israel. Muitos produtos que as pessoas do mundo, aqui no Brasil também usam, são de Israel. As pessoas não sabem isso. Mas, por exemplo, o pendrive é um desenvolvimento de Israel. Irrigação e gotejamento, vou falar um pouco sobre isso depois. O Waze, que eu não sei aqui em Brasília, mas em São Paulo o Waze é o meu melhor amigo. E vários outros. Então, primeira parte sobre Israel, agora a segunda parte. Isso é o desafio que temos em Israel. É uma foto linda do deserto de Judeu, no parte sul de Israel. É muito bonito, mas infelizmente não tem água. Só para explicar um pouco, o parte sul de Israel é deserto, zero chuva praticamente. O parte centro, Tel Aviv e Jerusalém, tem mais ou menos 500, 400, 600 metros cúbicos por ano. E o parte norte, o mais verde, tem mais ou menos 800. Então, ainda é pouco. E isso é um desafio muito grande. E a quantidade de água que nós recebemos da natureza é mais ou menos 1 bilhão, pouco mais de 1 bilhão metros cúbicos por ano, mas a demanda é 2 bilhões. É um desafio muito grande e eu vou tentar explicar como nós
pelo menos tentamos superar este desafio. Pouco sobre a divisão, parece como o Brasil, mais ou menos 50% é agricultura, 35% é uso doméstico, 10% a indústria e 6% água que nós mandamos para nossos vizinhos. E isso é o desafio da verdade, que temos, que nós usamos muito mais do que temos. Eu gosto muito desse slide. Isso foi a solução no passado. Moisés bateu a roca, sem energia, bem simples, bem rápido. Infelizmente não funciona hoje e temos que pensar sobre outros caminhos. E eu vou explicar esses caminhos. Elementos importantes no setor. Uma estrutura bem clara, bem simples, ou relativamente simples. Regulação, a sociedade e tecnologia. Vou focar mais na tecnologia, tecnologias de irrigação. Primeiro, sobre o setor, temos uma entidade que cuida tudo, então faz a vida mais simples, se chama Autoridade de Água, e o Mekorot, onde o Avi, um empregado do Mekorot, vai falar pouco depois do almoço, ele vai explicar melhor sobre o cargo deles, mas eles são mais ou menos a empresa estadual de Israel. Nós temos programa do governo para promover tecnologias de água, isso se chama Israel Newtek. A ideia é investir, o governo investe em tecnologias de água para ajudar os empreendedores a desenvolver novas tecnologias de água e saneamento para a agricultura, para a indústria, para qualquer usuário de água. É importante que. Sobre economia e regulamentação, no último sessão eles já falaram sobre a Austrália, mais ou menos parecido nesse sentido, onde tem uma lei muito clara em Israel que diz o seguinte: se você está o dono de uma terra, você não está o dono da água. Se tem um rio lá, se tem água subterrânea, a água não é sua. A água em Israel sai dos povos, o governo gerencia a água para os povos e por isso é proibido para você usar a água da sua terra, da sua fazenda. Outra ferramenta muito importante, tem vários, eu vou mencionar alguns. O preço da água, falou também que é um bem econômico, eu concordo 100%. Hoje o preço da água em Israel é muito alto, é mais ou menos R$8 por metro cúbico. E a ideia é que se você tem que pagar, você vai economizar. E hoje o preço da água em Israel é o preço real da produção. Porque todos usam água, mas não sabem que aqui tem, mas aqui sabem, mas no mundo que tem um valor econômico que tem que pagar para bombear, para tratar, para mandar, distribuir. E hoje o custo de água em Israel é o custo real. Foi uma decisão do governo faz 6 ou 7 anos. Foi uma decisão não muito popular, porque os preços da água aumentaram 40% num dia. Mas vale a pena porque agora não só que as pessoas economizam, mas também as empresas têm dinheiro para investir nas obras. Uma sociedade que economiza água, isso é muito importante. Eu vi uma palestra do presidente da Coca-Cola. Todos conhecem Coca-Cola, todos bebem Coca-Cola, mas ainda Coca-Cola faz muito marketing. Por quê? Ele explicou que marketing é como um avião, que você tem que abastecer com petróleo todo dia, porque senão, no momento, que você não sei qual que é, ele vai cair. Mesmo assim, na área de economia de água, não tem que esperar até o momento da crise. Israel tem sempre na televisão, nas escolinhas. Hoje as crianças são os policiais dos adultos. Eu posso escover os meus dentes e a minha filha vai chegar dizendo: pai, por favor, desliga a torneira. E tem um exemplo muito engraçado. Eu tive um amigo que mudou para a Califórnia, o norte parte, onde tem água. E o filho dele voltou da escolinha, ele cantou Rain, Rain, Go Away, chuva, chuva, vai embora, por favor, volta outro dia. E para ele foi um mal educado, porque em Israel, eu vou traduzir, as músicas das crianças é exatamente o contrário. Chuva, chuva, por favor, chega, queremos muito que você chegue, graças a Deus que a chuva chegou. Então tem um grande, nós enfatizamos muito a educação, desde a idade muito pequeno. E agora o lado mais importante, a tecnologia. A tecnologia hoje facilita a nossa vida, mas facilita também o setor de água em Israel e, de verdade, em todo o mundo. Porque graças à tecnologia nós podemos economizar,
reduzir custos, reduzir o uso de energia, reduzir o uso de químicos e várias outras. E se eu vou dividir as tecnologias, tem mais ou menos 4: tratamento e reuso, gestão inteligente, dessalinização e irrigação, de uma forma mais geral e de uma forma mais focada em irrigação e cotejamento. Tratamento e reuso, em Israel coletamos a maioria das águas residuais, 90%. A água que não coletamos são de lugares muito afastados que não vale a pena coletar. E tratamos estas águas e mandamos para uso na agricultura. Então, em Israel, uma observação importante, a agricultura em Israel é quase 100% irrigada. Então, de verdade, o agricultor israelense não é dependente da chuva. Se está chovendo ou não está chovendo, tanto faz para ele. E por isso, isso é muito significativo, porque 55% das águas de irrigação em Israel são águas recicladas, de uso doméstico. E com estas tecnologias, nós conseguimos superar este desafio de 45% que mencionei no começo. Isso é uma foto do centro de tratamento de água do centro de Israel, que trata água de 2 milhões de pessoas e manda água para o parte sul, para o deserto. É o segundo maior do mundo. O segundo é gestão inteligente. Tem várias novas tecnologias, controle de perdas, medidores novos, mais precisos. Então, tem várias tecnologias e com isso conseguimos reduzir o NRW, as perdas nas redes municipais, para menos de 11%. E tem lugares como a cidade de Tel Aviv, que é mais ou menos 7%. Então, isso é super importante também. Dessalinização, que até faz mais ou menos 10 anos não fizemos muito em Israel, mas foi uma decisão do governo para começar a dessalinizar. Hoje temos várias estações de dessalinização de água salobra, bem pequenas, mas temos 5 usinas grandes é mais de 100 milhões de metros cúbicos por ano, que significa 60% da água de uso doméstico. E o objetivo do governo é até 2020, que 100% da água de uso doméstico gera água do mar. E sempre um tema que é muito discutido é o preço da água dessalinizada. O meia mundial é mais ou menos $1. Em Israel, graças à tecnologia, mais ou menos 57, 58 centavos por metro cúbico. Então, bem baixo. Isso é o plano do governo. De 2004 não dessalinizamos nada, hoje estamos em quase 600 e como que comentei, 2020 a ideia é 750 metros cúbicos por ano, que é tudo uso doméstico em Israel. Uma foto de uma usina de dessalinização e irrigação e gotejamento, acho que vocês todos conhecem, é uma inovação de Israel. Hoje 30%, mais de 30% do mercado global é de empresas israelenses, e não só que reduza muito o uso da água, mas também a produção é melhor. Tem vários estudos também aqui no Brasil, eu leí na Globo Rural, acho que nos últimos 2 meses, faz 2 meses, sobre uma fazenda na Bahia que a produção aumentou 400%. Então, não só que economiza muita água, melhora a produção. Agora eu vou falar sobre algumas tecnologias que acho que pode ser interessante na área de irrigação, que pode economizar água no processo. Já mencionei, tem 3 empresas grandes, Netafina, Dani e Rivolis, israelenses de irrigação e gotejamento, que hoje é muito mais sofisticado. Não só irrigação e gotejamento, também pode ser fertilizantes, pode ser subterrâneo, depende da plantação. Tem sistemas grandes, tem sistemas pequenos, baratas para o produtor rural, produtor familiar. Isso é um grande mercado para as empresas de Israel. O segundo é uma empresa que eu gosto muito, se chama Talia, é o nome da minha filha, por isso. Eles têm este plástico que faz 3 coisas. Primeiro, ele está coletando água para a raiz. Segundo, ele evita evaporação. E terceiro, ele ajuda a manter a umidade dentro da raiz. E também com isso você pode ver aqui o lado esquerdo com este produto, o lado direita, sim. Depois de 1 ano de plantação, acho que isso é grão de bico, mas não tenho certeza. Uma tecnologia super interessante
que agora está tentando entrar no mercado brasileiro. Gosto muito. Outra tecnologia interessante, uma empresa chama AutoAgronom. Eles têm um sistema muito inteligente, onde eles colocam medidores dentro do solo e você pode, o sistema decide quando irrigar, quanto fertilizar, quanto e quando, e esta tabela significa os grandes valor deste sistema. Por exemplo, vários estudos nos vários lugares do mundo, quando eles economizam nas fertilizantes e na água, olha, X%, acho que resultados ótimos. Outra é Taranis. Taranis é uma empresa nova, bem nova, menos de um ano, que tem uma tecnologia muito interessante de projeção do tempo, mas de uma maneira muito específica e ajuda muito. Por quê? Porque se você está planejando, por exemplo, amanhã fertilizar o campo e uma hora depois está chovendo, não valeu nada, você gastou químicas e também gastou dinheiro. Então, eles têm um programa bem simples no iPhone, no computador, de projetar exato o tempo. Quando vai chover, mas em 25 minutos. E quanto, e qual a temperatura, qual é a umidade, ajuda muito na gestão e também economiza água. Então, isso foram só alguns exemplos, tem vários outros que será um prazer falar com vocês sobre várias outras ideias que existem, mas acho que é uma boa oportunidade de convidar todos para Israel. Nós temos em outubro uma feira muito grande que se chama WOTEC, que o foco é água, e o nosso valor agregado como missão econômica é que nós podemos ajudar vocês não só a visitar a feira, porque feiras tem em todo o mundo, mas também fazer uma semana de visitas técnicas em Israel, no campo, nas empresas, para ver as tecnologias em vivo. Já temos vários grupos daqui do Brasil que vão, como o presidente da Sabesp, grupos do consórcio PCJ do interior de São Paulo, prefeitos de várias áreas do Brasil. Esperamos muito levar um grupo também da CNA e qualquer que tenha interesse, por favor, estou aqui, o Marcelo do nosso grupo, que está, eu não sei onde está lá em cima. Então, por favor, estamos à sua disposição. E só vou finalizar pouco sobre a gente. O nosso foco aqui, a missão econômica, é aproximar negócios, organizações israelenses e brasileiros, seja brasileiro que quer fazer negócios lá, ou israelense que quer fazer negócios aqui, ou qualquer outro tipo de cooperação. Então, estamos à sua disposição, não só nesse sentido da feira, mas qualquer outra ideia que vocês têm para fazer com Israel. Será um grande prazer ajudar a vocês. Muito obrigado.